Tudo bem, pessoal? Vamos aí a uma solução do problema 11, tá? É um problema aí que, na verdade, vocês devem ter ficado com muita dúvida aí, porque na verdade é que bolas de cores iguais, tá bom? Por isso que as alternativas aí deixaram vocês aí bem confusos, tá? Bem, em uma urna escura há duas bolas azuis, duas amarelas e duas vermelhas, todas de mesmo formato e mesma massa, né? Com base nessa situação hipotética, a probabilidade de se retirar ao acaso duas bolas de cores iguais é igual a bem, duas bolas de cores iguais, né? Vamos montar aí uma solução para o problema, né? Então, gente, esse é o problema 11, né? Então vamos fazer assim, ó. V1 e V2 serão as bolas de cores vermelhas, né? M1 e M2 as bolas de cores amarelas e deixa eu só me lembrar quais são as outras. E V1 e Z2 as bolas de cores azuis, tá bom? Gente, nós temos que lembrar que cada bolinha dessa, né, mesmo que as duas azuis são idênticas, elas existem na realidade sem depender uma das outras. A mesma coisa para as amarelas, a mesma situação para as vermelhas. Né? Como se fossem dois gêmeos, por exemplo. Eles coexistem na realidade, né? Um depende do outro. Né? E são pessoas de personalidades, né, diferentes, não é verdade? Então, é que muitas vezes a gente confunde a questão visual, né, que tem a ver com os métodos de contagem. Né? Realmente, visual a gente não consegue distinguir, né? Mas só que na probabilidade a gente tem que lembrar da existência de cada objeto, entendeu? Independe dos outros, né? É isso aqui que é o mais importante. Bom, então, primeiramente, nós vamos contar todos os casos, né? Todos os casos se retirar duas bolinhas da urna, né? Por quê? Porque o espaço mostral, né, tem a ver com a probabilidade de se retirar ao acaso duas bolas de cores, né, duas bolas dessa urna, né? E nós vamos analisar as possibilidades de cores das duas bolas, tá? Porque esse é o experimento aleatório, no caso aqui. Retirar duas bolas. Esse é o experimento aleatório. Então vamos lá. Todos os casos, né? Nós podemos partir de duas formas fazer isso. Vamos usar o princípio da contagem ou vamos usar combinações aqui, que eu já falei que dá para fazer isso na grande maioria desses problemas, né? Vamos então usar o princípio da contagem. Vamos supor que, né, tem a primeira e a segunda bolinha, né? Então, dessas bolinhas aqui, nós temos 6 possibilidades para a primeira e 5 para a segunda. Lembrando que, mesmo que tenham cores iguais, nós não estamos falando de situação visual aqui, né? Nós estamos falando de objetos que independem da realidade. Então, nós temos 30 possibilidades. Agora é o seguinte, nós queremos cores, né, iguais. Ora, cores iguais, né? Cores iguais, vamos lá. A situação que a gente tem primeiramente aqui, vamos lá. Nós podemos ainda continuando, são objetos que são independentes na realidade. Primeiro aqui nós podemos, vocês têm que tomar cuidado que nós estamos tirando bolinha, não estamos pensando nas cores, né? Porque se a gente fosse pensar nas cores, a gente tinha que pensar nas cores aqui também, né? Então isso é muito complicado, né? Então vamos lá. Quantas bolinhas a gente tem para fazer a primeira extração? Continua 6. Agora que vem o negócio. Para que essa segunda tenha a mesma cor da primeira bolinha, se eu tirei, por exemplo, V2, quantas bolinhas vão favorecer que a cor seja igual? Somente V1. Né? Só tem uma possibilidade. Se eu tirei M2, quantas vão favorecer que somente M1? Se eu tirei Z1, quantas vão favorecer aqui na segunda, né? Somente Z2. Então, eu só tenho uma possibilidade em que a primeira e a segunda, né, terão a mesma cor. Então, aqui eu tenho 6 casos favoráveis, né? Então, probabilidade
em que há duas bolinhas, né? Tenham cores iguais, né? Duas bolinhas tenham cores iguais, 6, 30 avos. Os casos favoráveis e aqui os casos possíveis, né? Vamos simplificar por 6. Aqui nós temos 1/5, né? Então, no caso aqui em questão, a alternativa correta é a alternativa B, 1/5, tá bom? Professor, mas e se eu fosse resolver por combinações? Vamos lá, vamos resolver por combinações agora, tá bom? Nossa, que traço maravilhoso. Vou até arrumar isso aqui, né? Não ficou bom não, né? Nossa, péssimo. Vai ficar sem traço mesmo. Ó. Então, vamos lá. Escrever linha reta nessas tecnologias aqui, né? Usando essas tecnologias não é muito simples. Eu tenho que melhorar ainda isso aqui. Bom, então duas bolinhas, né? Vamos pensar em combinação, em combinações, né? Todos os casos aqui, todos, vamos lá. Então eu tenho 6 e tenho que retirar duas, né? Escolher, né, 2 em 6, né? Combinação de 6, tomar 2 a 2. Isso aqui vai dar fatorial de 6 dividido pelo produto do fatorial de 2 vezes fatorial de 6 menos 2, que é o 4, né? Então, esse aqui vai me dar 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1, que dá 15. Agora, vamos lá. Cores iguais, né? Cores iguais. Iguais. Então, é o seguinte. Tem que ter duas escolhas. Só que temos que lembrar o seguinte. Que se as cores, né, são iguais, quantas formas que eu tenho de escolher, né? No caso aqui, duas bolinhas, né, em que tenham cores iguais usando combinações. Bom, é muito parecido com a primeira, professor. Não é que é muito parecido com a primeira, mas a questão aqui, usando combinações, eu tenho que pensar assim, dá para fazer isso, gente? Na verdade, eu vou falar com vocês, dá para fazer isso sem usar cálculo. Por exemplo, olha, eu posso escolher combinar V1 com V2, M1 com M2 e Z1 com Z2. Pronto. Não precisa nem muito esforço. 3 casos. Somente 3 casos. Ah, professor, e se eu fosse usar a fórmula nesse caso? Olha, muitas vezes vocês têm que pensar o seguinte, que usar a fórmula nem sempre é tão útil, vai trazer um desgaste grande demais, né? Se você não treinar, principalmente se você não praticar muito, resolver muitos problemas diferentes, tá bom? Então, eu aconselho, né, que você também pratique, às vezes, né, se for possível, né, contar os casos na mão, entendeu? Para não ficar se preocupando demais, vou usar a fórmula, não ficar fixo demais a fórmula. Eu sempre falo isso com vocês, o importante é o raciocínio, tá bom? Então, esse caso aqui nós já poderíamos fazer, né? Vamos calcular aqui a probabilidade, né, de duas com cores, né, iguais aqui no caso, né? Duas com cores iguais vai ser 3 quinzeavos, simplificando também, claro, né, vai dar 1/5, né? Você vê que as duas formas vão te levar na mesma resposta. É claro, tem que ser, né? E se você professor, eu ainda insisto aí em utilizar, por exemplo, a fórmula aqui. Eu insisto em utilizar a fórmula. Bom, então, gente, você está usando combinações, né? Você está lá realmente preocupado em usar a fórmula aqui para fazer isso. Bom, só que aqui é o seguinte, você tem que escolher uma bolinha, né? Uma bolinha. Você vai escolher uma bolinha, né? E você tem que escolher, na verdade, duas bolinhas, né? São duas de cores iguais. E você tem que escolher a cor dessas bolinhas, né? Então, na verdade, você não está pensando na bolinha em si. Agora você tem que pensar no que é favorável para você, escolha da cor, né? E quantas cores você tem ali? Você tem 3 cores, né?
Então, em vez de escolher as duas bolinhas, né, você vai fixar em escolher o quê? A cor. Porque a cor já vai te dar todas as possibilidades, né? Então, você tem três cores, né? E você precisa escolher uma cor. Isso aqui dá o fatorial de 3, né? Dividido por fatorial de 1, 3 menos 1, vezes o fatorial de 2. Isso aqui também vai dar 3, que é a mesma situação aqui, tá? Então eu fiz aí dessas duas formas, espero que você entenda uma delas, tá bom? É isso, viu? Tudo de bom.